O senhor se coloca como um homem machista? Não, ali é uma provocação. Você tem que saber o momento da provocação. Não, o senhor disse, a gente acabou de mostrar. O senhor estava bastante à vontade ali. E no livro, e no vídeo todo, são raros os momentos em que o senhor de fato discorda. Mas você viu esse momento? Eu vi todos os momentos. Todos. Perfeito. Então, eu vi todos. Eu só queria, para concluir, porque se conecta com o que o senhor estava dizendo. O senhor também disse, aqui é uma aspa sua, tá, candidato? A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem estruturação. A gente está falando de um país em que metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E não significa que não haja a figura masculina nesses lares, tá? Isso é diferente de mãe solo. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? Pelo amor de Deus. É isso? Não, eu queria entender. O maior culpado é o homem, e isso se relaciona com essa fala. Não, é porque quando não tem homem, o lar fica desestruturado e a mulher vai educar um criminoso. E por isso que as famílias que são biparentais, têm o pai e a mãe, elas são mais funcionais. A família monoparental brasileira, em que o homem não paga pensão e não está presente, ela vai gerar um menino problemático. A ausência da figura paterna, isso não só no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos da América, o Thomas Sowell fala muito disso. A ausência da figura masculina, ela tem um efeito gerador de garotos indisciplinados que vão ter um pior desempenho escolar e que vão cometer crimes que afetam a sociedade como um todo. Mas é porque passa a impressão, candidato, mas que a mulher não sabe... Deixa eu só concluir, eu juro. Você não deixou concluir. Não, eu vou deixar o senhor concluir. É que isso passa a impressão de que o senhor não tem apreço pelo que as mulheres fazem na educação dos seus filhos. Por que eu estou te dizendo isso? Isso soa como? Só o homem... Se não tiver homem... E eu não estou dizendo aqui que as famílias, os filhos não precisam de pais. Todo mundo precisa. Responsabilidade afetiva, responsabilidade financeira. Tudo isso aqui é dado como o céu está azul hoje, tá? Só para não ter confusão disso. Então, o meu ponto é, quando o senhor diz isso, automaticamente passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso não é verdade. Vamos lá. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam desempenho escolar inferior. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto. Isso é um dado da realidade. Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que o que eu estou falando é uma verdade. E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. E a impressão maior existe um número gigantesco de homens que se relacionam com mulheres, a relação não dá certo, o homem não tem compromisso nem afetivo com a criança, especialmente com esse menino, e ele não tem compromisso, inclusive, de pagamento de pensão. A minha discussão nesse podcast foi sobre isso. Uma discussão desse tema. O que é o machismo? Isso é uma provocação. O que é o machismo? Vamos restabelecer a boa autoridade masculina ali. Eu sei que você pode não, eu tô... com provocação. Só que, pra mim... Eu tô ouvindo o senhor. A questão central aqui é o seguinte... Eu quero fazer uma pergunta na sequência, só isso. Não, tudo bem. Eu tô esperando o senhor terminar. Tá ótimo. A questão central se você não restabelece este tipo de postura próxima, se não do pai, de uma autoridade masculina que esteja próximo do rapaz, estabelecendo limites e exemplo que sirva de espelho, a tendência desse rapaz não é apenas o cometimento de crime, mas é de ter uma vida mais disfuncional e reproduzir ele, naquela sociedade a qual ele faz parte, comportamentos que são deletérios para ele, para outras moças, que nessa sociedade acabam se perpetuando, desculpa, deixa eu terminar, em um contexto de empobrecimento. As famílias a tendência de ter famílias monoparentais em grupos sociais mais humildes é maior. Eu fiquei muito... O senhor usou a palavra exemplo, era isso que eu ia perguntar. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Honestamente, eu não estou preocupado com isso. Mas o senhor é um líder de um grupo político, tem seguidores. Só que as pessoas quando o senhor diz eu sou machista, tem que dar nome aos bois. Deixando muito claro, as pessoas entenderam a minha mensagem. O que elas entenderam com essa mensagem? Entenderam a mensagem que eu falo sempre disso. Esse tema que inclusive a Natuza citou. A figura masculina presente, o bom pai, o bom tio, o homem presente, o bom avô, isso tem que ser restabelecido e não combatido. E existe um combate, inclusive na internet que acontece sobre isso, discussões bizantinas, em geral entre pessoas de classe média, envolvendo mulheres e homens, movimento Red Pill versus movimento feminista, que são inúteis num contexto em que a maior parte da população mais pobre não tem a figura do pai presente.
Em vez de a gente discutir como restabelecer a boa autoridade masculina, o bom exemplo masculino... Quando o senhor diz que o senhor é machista, o recado que passa é que é um discurso violento contra mulheres. Bom, então tente achar eu falando alguma coisa de discurso violento contra mulheres nesse contexto aí. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem para você, lamento. O que eu estou tratando o tempo todo, inclusive nessa entrevista, é isso. O senhor acha que as mulheres entenderam que ser machista é um afago? Eu não sei, Sadia. Não sei. Eu não sei o que elas vão entender. Agora, a mensagem que eu quero tratar e o que eu trato como programa não é isso. Eu não vou ficar pegado aqui se eu machuquei, eu passei a impressão A, B ou C. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer o marketing de mim mesmo. Agora, a ideia que eu estou defendendo aqui está certa. E é isso que importa. Candidato, em agosto de 2021, uma jovem de 21 anos registrou um boletim de ocorrência contra o senhor por estupro. O senhor foi absolvido por insuficiência de provas. Ainda assim, como o senhor é candidato a presidente da República, eu queria entender o que aconteceu naquela noite. Eu saí com ela, a gente tinha um namoro, a gente tinha um relacionamento. O relacionamento termina, a gente estava naquele rescaldo, era o período da pandemia, ela estava muito estressada. E foi isso, a gente ficou à noite, não teve relações sexuais. Ela retorna para casa dela, os parentes dela não gostavam de mim, ela saiu escondida, porque era o período da pandemia e havia todas essas restrições para sair. Ela não sabia como explicar, a família convence ela a me dar um corretivo, e aí ela faz uma falsa acusação contra mim. No mesmo dia, eu tenho todas as provas disso, ela liga para mim, da delegacia, Renan, o que eu estou fazendo? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não atendo o telefone, que era de madrugada, e aí depois eu converso com ela no dia seguinte, ela vai para a casa da mãe dela em outro estado. Nesse outro estado, eu converso com ela, ela retorna para São Paulo, e aí, retornando para São Paulo, ela retira o boletim de ocorrência. Mesmo assim, o Ministério Público entra com a investigação, que isso é muito importante, quer checar o que aconteceu, e com ela faz dizendo, o Renan não fez nada, eu errei, eu menti. A mãe dela, por favor, não punam minha filha, ela mentiu sobre o Renan. O Ministério Público leva a julgamento e o juiz, na audiência, o Ministério Público pede a minha absolvição, ela pede a minha absolvição e eu sou absolvido. Candidato, tem um vídeo que viralizou em 2021, acho que foi gravado em 20, que o senhor aparece sorrindo ali, falando para um grupo de apoiadores, de amigos, dizendo que vocês queriam entrar num bar, num estabelecimento, se vocês não entrassem nesse estabelecimento, vocês iam estuprar uma moça ali, uma colega de vocês. Queria perguntar para o senhor, eu vi esse vídeo, a gente viu várias vezes, eu pensando em trazer essa pergunta aqui, o senhor acha que dá para brincar com o estupro? Não. Então, por que o senhor... Não, esse vídeo não é de 2020, esse vídeo é de 2017. Que viralizou em 21, né? Então, não é que viralizou uma pessoa... É o seguinte, a gente estava numa festa e a gente estava simulando que eu era um rei, era uma brincadeira, que ela estava participando. Mas então o senhor acha que dá para brincar com o estupro? Foi o que eu perguntei. Sadia, você tem que deixar eu terminar. Você pediu um contexto, então deixa eu te dar o contexto. Por favor, você ficar se adianta aí, já... Vou contar a história e depois você pode me retrucar numa boa. Essa história foi uma piada que eu fiz no contexto com ela presente, com amigos presentes, devia ter umas 20, 30 pessoas, e que a gente ficava imitando. Foi uma piada muito ruim num ambiente privado que alguém filmou, e aí, tirando de contexto, parece que eu tô fazendo aquele comentário ou como uma piada, ou como um statement, ou como uma declaração. Não, era uma piada muito ruim que eu me arrependo. Isso eu me arrependo. Aquilo lá daquele podcast eu não me arrependo porque é um comentário dentro de um contexto que a gente estava falando dessa relação homem-mulher. Agora, daquilo ali, me arrependo, e me arrependo muito pela minha amiga Bárbara, que ela todas as vezes é usada como um porrete para ficar dando porrada em mim, é minha amiga, me defendeu todas as vezes. Esse tema foi alvo de denúncias da Damares Alves, do Nicolas Ferreira, que falaram que eu estava incitando estupro. Todas as vezes essa minha amiga Bárbara teve que ir lá me defender, e me defendeu todas as vezes muito bem. E a defesa que ela fez, toda vez, ninguém se preocupa se estão enchendo o saco dela, se estão expondo ela. Mas vocês que expuseram ela, candidato. Não, eu não expusei, não. Não, eu não gravei esse vídeo. Eu não gravei esse vídeo. Alguém gravou. Mas pelo fato de falar. Mas só uma coisa. Pelo fato de falar. Só o fato de falar. Ruim. Eu me arrependo da piada. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.